As fazendas urbanas surgiram na década de 1960, vinculadas ao ambientalismo e aos movimentos em prol de um mundo mais natural, mais justo e mais solidário. Mas foi a partir de 2010 que o movimento ganhou força, em especial nos países que já enfrentavam problemas com a escassez de terras férteis para o cultivo, seja por conta da falta de áreas rurais, como é o caso do Japão, Taiwan e Singapura, ou por causa das dificuldades climáticas, como o Canadá. A ideia agradou, o meio ambiente agradeceu e hoje as fazendas urbanas se tornaram um mercado bem promissor. Por isso que eu chamei para essa conversa o Juliano Bittencourt, CEO da BeGreen. Né, Gil? Falei certo ou falei errado? Tá certo. A gente foi o primeiro no Brasil, mas depois da gente, surgiram mais algumas, mais 2 ou 3 empresas e outras pouco menores surgindo também. Acho que é um movimento que veio para ficar. Pois é, você com certeza foi a primeira. Eu lembro ainda, a gente aqui em BH, do pessoal falando, gente, tem uma horta em cima de um shopping. O que é aquilo, né? Conta um pouquinho o que é a BeGreen, como é que surgiu essa ideia e como é que é esse modelo de negócio. A ideia surgiu em 2014, 2015. Eu vi um modelo de fazendas urbanas lá fora, numa visita que eu fiz ao MIT, e achei super interessante e comecei a estudar um pouco mais do problema. Tinha dentro do laboratório a solução, mas eu comecei a entender um pouco mais do problema. E como você mesmo fez na introdução, ou seja por falta de terra, seja por falta de aspectos ambientais, climáticos propícios para a produção, eu acho que no caso do Brasil fazia sentido por causa do desperdício. Então, a gente, apesar de ser um país continental cheio de terra, a tecnologia para a produção no agro hoje, ela está concentrada em commodity, né? O país é um grande celeiro de commodities no mundo e a tecnologia está toda ali. Mas quando se refere ao que a gente consome no dia a dia, alface, tomate, berinjela, abobrinha, rúcula, tem pouca ou quase nenhuma tecnologia no país. Isso porque são cultivares produzidos hoje, não em larga escala, igual soja, cana, mas em escala, tem produtor que produz 2, 3 milhões de pés por mês, mas que não reinvestiu na sua produção, porque a cadeia é muito fragmentada. Então, existe o produtor, e esse cara ele vende para o agregador, que vende para um Ceasa, Ceagesp, que vende para o supermercado, acaba que a margem que fica para o produtor fica muito pequena, e essa cadeia muito fragmentada, cada elo dela acontece um desperdício. Então, hoje, dependendo de onde você pega a estatística, fala-se até em 70% de perda e desperdício nessa cadeia. Seja perda no campo, a gente está vivendo mudanças climáticas, não preciso lembrar aqui ninguém como que foi o ano passado, um dos anos, o ano mais quente das nossas vidas e vai ser o ano mais frio daqui para frente. A gente praticamente não teve inverno, então imagina como que isso é para o campo, e agora chega o verão, as chuvas são colossais, então não há folhosa que aguenta a chuva, e aí você tem muita perda no campo, porque você não tem tecnologia, você tem a perda, e você tem o desperdício na cadeia, então sai de um lugar, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, até chegar na nossa casa, e a gente também desperdiça muito. Imagina, você pega um pé de alface gigante, que viajou 3, 4 dias, vida útil da alface são 7 a 8 dias, então 4 dias ele ficou viajando, 4 dias ele fica na sua casa. E se você não comer em 4 dias, você pega e joga no lixo. Então, nós, consumidores, somos grandes responsáveis pelo desperdício. Tem o elo do supermercado, Quantas vezes você já foi no supermercado, você viu aquele tanto de folha murcha, você não pegou e não levou para casa. Então, o caso do Brasil hoje, e eu acho que a gente, enquanto BeGreen, é um case para resolver a questão do desperdício e a qualidade. A gente tem um produto com qualidade muito superior ao tradicional, dada a tecnologia que a gente usa, e a gente tem zero desperdício, que a gente sai da fazenda no mesmo dia que colhe para a mesa de quem consome. E aí você não tem nenhum intermediário nessa cadeia. Eu ia te perguntar exatamente isso, Quais são os benefícios e as vantagens das fazendas urbanas comparado lá às produções tradicionais no campo. Você já falou aí, da questão da logística, de transporte, e tem a questão, você falou aí do produto de maior qualidade. Como é que é isso? Se não me engano, na BeGreen,
São 24 tipos de hortaliças que vocês oferecem, não é isso? Deve ser mais, assim, porque hoje estão 8 fazendas, então acaba que eu não consigo acompanhar todas as variedades que estão sendo produzidas em cada uma delas. Mas de alface a gente deve produzir mais de 12 tipos. Aí você tem rúcula, agrião, folha de beterraba, salsinha, cebolinha, basílico, acelga, couve japonesa e por aí vai. Mas além da qualidade que a gente preza, né, muito pelo sabor, no final do dia, alface tem que ser saborosa, né, salada tem que ser saborosa, não pode ser aquele negócio que você pica, 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 coloca molho em cima e aí você perde todo o propósito. Tem as questões ambientais, né, as questões de sustentabilidade. Você emite muito menos CO2 no transporte, em vez de você produzir algo a 200 quilômetros de quem consome, passar por vários elos, você produz a 5 quilômetros de quem consome. Você tem redução de água, de consumo de água, então quando você tem um campo aberto, você irriga a terra e não a planta. No nosso caso, como é um circuito fechado, a gente irriga a planta e aí a água que não foi consumida ela volta e aí a planta consome novamente. Você tem um adensamento, então você precisa de muito menos área para produzir a mesma quantidade de produto. Você reduz o desperdício, como eu disse, e no nosso caso, como a estufa é totalmente fechada, então a gente tem muito controle de praga, a gente não precisa utilizar agrotóxico, né? A gente usa só produto biológico. Então, acho que são várias questões que são melhores para o mundo, mas no final do dia a gente tem que entregar um produto saudável, sustentável, saboroso e a preço justo. Nossa alface hoje ela sai mais barata que a alface convencional no supermercado. Por causa de todas essas etapas aí e essa forma de produção, né? E aí você sai da horta e já vai direto para o prato, né? Para o prato de quem, Gil? Porque vocês são hoje, trabalham num formato B2B, né? Então, quem que é o seu cliente hoje? Como é que você trabalha aí a manutenção e a expansão desse negócio? A gente já foi um tempo B2C, entregando direto ao consumidor final, principalmente durante a pandemia, que estava todos os nossos clientes fecharam e a gente viu um caminho para atender quem estava em casa e precisava de alimento saudável e saboroso e fresco. Mas depois da pandemia a gente cancelou essa vertical de B2C porque o custo de logística ficou muito mais caro. Então hoje o nosso produto ele é entregue diretamente para restaurantes. E aí entrega no dia, o restaurante processa e já coloca na mesa do seu cliente no mesmo dia e super fresco. E a gente também tem um outro modelo que são refeitórios de fábrica. Então a gente tem hoje o refeitório da Mercedes, que a gente tem uma fazenda dentro da fábrica da Mercedes, que a gente já tem o refeitório e, consequentemente, 8.000 funcionários da fábrica, e dentro do prédio do iFood, que também já atende os funcionários do iFood ali no seu refeitório. Tudo em São Paulo? As duas são em São Paulo, mas a gente tem BH, Rio, Campinas, Goiânia, Salvador, São Paulo, capital, e a gente tem visita. Então, o nosso modelo B2C é um modelo mais do entretenimento, de educação para as crianças entenderem um pouco mais como cultiva e o sabor, né, descobrir sabores de fato, do que entrega direto para o consumidor final. Legal, legal. Meus 2 filhos já foram, viu, Gil? Por excursão de escola. E aí tem um fato interessante, você falou aí da questão do iFood, que também faz parte de um projeto da própria empresa, do próprio iFood, para a questão de alimentação para as pessoas em vulnerabilidade social, não é isso? Então não fica só ali para a empresa, mas também faz parte do banco de alimentos deles, não é isso? Exatamente. O iFood ele tem uma vertical muito grande de segurança alimentar. Então, hoje a gente produz tanto para o refeitório, tanto para doação. Então, o iFood acaba doando esse alimento produzido para o Banco de Alimentos de Osasco, que é a cidade onde o iFood tem sede. E, além disso, a Big Green doa 5% da sua produção. Então, todas as fazendas doam 5% da produção para o Sesc Mesa Brasil. Querendo ou não, essa atitude do iFood é específica para Osasco. A gente, em todas as cidades que a gente doa via Sesc Mesa Brasil. Legal, então tem essa parceria. Ou seja, não desperdiça mesmo, né? Tudo tem um destino, né? E mesmo que não sobre, a gente já separa parte da fazenda para doação. Legal, legal. Eu estava pesquisando, Gil, sobre essa questão, né, das fazendas urbanas, sobre a Big Green, e o tempo todo aparece muito os termos food tech e agrotech. O que exatamente significam esses termos?
São empresas, seja agritech, que usa tecnologia para o agro, e foodtech são tecnologias para comida, para o alimento. No nosso caso, a gente produz com tecnologia, então a gente planta com tecnologia e a gente processa com tecnologia. Então é meio que uma agrofoodtech no nosso caso. A gente tem produto final, a gente tem produto pronto para consumo também. E aí no final do dia a gente tem um monitoramento de tudo que a gente produz, como produz, a gente controla a temperatura, umidade, condutividade elétrica, pH, luminosidade, para deixar o melhor ambiente para a planta crescer, e a gente trabalha inovação para aquilo que a gente consegue entregar para o consumidor final. Então, um produto com shelf life maior, com menos desperdício, com mais saborosidade, né, com mais textura, quando é o caso, ou com mais sabor, e a gente seleciona essas sementes para dar esse melhor ingrediente para o consumidor. Ou seja, tudo que o mercado está exigindo hoje, né? Essa questão da tecnologia, da inovação, mas que seja de uma forma sustentável, que seja para um bem comum para todos os que estão envolvidos ali na cadeia, né? E aí eu ia te perguntar isso. A gente vê as empresas todas aí, né, numa corrida para alcançar aquelas metas estipuladas pelas ODSs e também, em paralelo a isso, se não for falar tudo junto e misturado com o ESG, né? De que forma que a Be Green colabora com esse cenário aí, né? Eu fico pensando assim, na hora que você vai apresentar, prospectar novos clientes, né? Quais são os argumentos que você usa na hora de fazer um negócio? As grandes empresas estão preocupadas, uma vez que os investidores estão colocando dinheiro para métricas ESG. Mas quando as empresas vêm conversar com a gente, elas estão preocupadas só com carbono. Eu não quero generalizar, não, mas 90% estão preocupadas só com o escopo 1, 2 e 3 das suas emissões. A gente se encaixa, às vezes, no escopo 2, às vezes a gente se encaixa no escopo 3. Mas quando a gente apresenta o leque de oportunidades que existe quando contrata uma fazenda da Be Green, as pessoas ficam, não, então eu vim para cá para atingir uma métrica e eu posso pegar várias métricas, como a iFood, né? Ele atinge uma métrica social de segurança alimentar. A Mercedes melhorou em muito a percepção do colaborador com alimentação saudável. E como que isso desencadeia outras questões para o colaborador se atentar mais para a saúde, para reduzir as licenças por questões médicas e por aí vai. Além de todas as métricas ambientais, né? Redução de consumo de água, redução de emissão de CO2. Acho que é meio que um combo e a gente, no final do dia, apresenta um relatório mensal para essas empresas em cada uma dessas verticais. Então, a vertical social, a vertical ambiental e a de clientes internos, né, dos próprios colaboradores, como que eles veem aquela produção ali. Você falou um negócio muito legal. Eu vi inclusive, essa semana, uma arte que fala isso. Quando fala ESG, é uma pessoa com um binóculo, e aí ela só consegue ver ali, ó, redução de carbono. E aí mostra no entorno dela todos os cenários, na verdade, né, que ela pode atuar, né, questão de vulnerabilidade social, na questão da governança, dos colaboradores, da cadeia de valor toda. Então, quando a gente fala de ESG, todo mundo fala muito do environment, né, que seja a questão ambiental. Mas tudo começa no G. As 3 letrinhas aí são fundamentais, mas tudo começa no G. Se você não tem uma governança, uns líderes, né, a alta gestão ali preocupada com o E e com o S, não adianta nada a gente trabalhar essas outras, né? E aí vocês englobam tudo isso de uma forma sensacional, né? E que bom que está aí presente em vários estados também, porque o Brasil ainda está engateando muito nesse cenário todo, né? Você que vem aí, você foi um dos pioneiros nessa questão, acho que ainda nem se falava tanto de ESG assim, né? Quando a Be Green surgiu, e você já nasceu com esse objetivo de causar impacto. Como é que você tem visto agora esse cenário aí, né? A pandemia deu uma acelerada, mas o Brasil ainda tem muito que correr atrás, né? O mundo todo está descobrindo o que é e como fazer. Quando eu falo do carbono, é porque é o mais mensurável, né? É o que a gente tem trabalhado, sei lá, há 20 e tantos anos, 30 anos trabalhando, e aí está começando a ter mercado regulado do carbono, então você consegue comprar crédito, você consegue compensar, você consegue mensurar suas emissões. Então, acho que o mundo do negócio, ele precisa ter métricas, né? Ele precisa medir as coisas para se fazer palpável, se fazer entender.
não é uma crítica, óbvio, não. Acho que ao ponto que a gente vai amadurecendo em cada uma das frentes, a gente vai criando métricas, conseguindo mensurar, conseguindo executar projetos para que a gente atinja ali o que a gente se propôs. Eu vejo que o Brasil, é engraçado que a gente é sempre o país do futuro, né? Então, assim, passa onda e vem onda e a gente é o país do futuro. Então, agora a gente é o país do futuro verde. Acho que a gente tem grande protagonismo, né? Assim, a gente é um grande ator para a mudança ambiental e social. Mas acho que o país falha muito ainda na governança. Assim, acontecem casos aqui no Brasil que seriam inaceitáveis no restante do mundo e que a gente simplesmente vira a página e acostuma, né? Acho que quando você fala do G ali, a gente precisa evoluir muito em governança. Mas para evoluir em governança, a gente tem que evoluir em educação. Para as pessoas serem educadas, entenderem que certas coisas não podem acontecer. Para a gente ser o país do futuro que a gente imagina, de país do futuro verde, não é hidrogênio verde, não é carbono, crédito de carbono com as nossas florestas em pé, ou com a regeneração de florestas. A gente tem que olhar para o nosso social, olhar para a educação, construir um país educado, e aí o restante vem, porque, como você disse, vem da governança. Com certeza. Bom, você está falando da questão de mercados, a gente não pode deixar de falar dos alimentos, dessa onda, não sei se é onda ou então se espero eu que seja uma nova realidade, dessa preocupação também com uma alimentação mais saudável, né? Essa preocupação maior com a saúde. É um dos mercados mais promissores para 2024, né? A gente que está aqui no início do ano, a gente sempre lê essas pesquisas falando dos mercados que vale ficar atento aí. E a questão da alimentação vem muito forte, né? A gente tem ouvido falar também, no outro contraponto aí, de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje. A Be Green também consegue navegar muito bem nesse cenário da questão de uma alimentação mais saudável. Você falou aí que tem muito produto seu que às vezes é até mais barato porque tem esse tabu ainda com os produtos orgânicos, com tudo que a produção é natural, ou até mesmo o orgânico, ele ainda é mais caro e aí não é acessível para todo mundo. Como é que você vê esse cenário também e de que forma que a Be Green tem tentado solucionar esse problema? Eu tô ficando um pouco velho, né? Meu cabelo começando a branquear. Então, assim, as gerações para trás, as mais novas, estão preocupadas de fato. Assim, acho que nasceram num mundo que já falava assim, em meio ambiente, já falava em agrotóxico, já falava em GMO, e estão cada vez mais preocupadas em ter uma alimentação mais clean. Acho que existe um mercado grande e a gente vai viver mais, né? É fato, a gente vai chegar nos 100 anos, nos 110 anos. Se a gente não tiver alimentação, a gente fica para trás. Acho que as pessoas estão preocupadas com alimentação saudável, mas ao mesmo tempo, a gente tem alimentos para alimentar o Brasil inteiro. Sim, a gente produz 150% do que a gente necessita para alimentar o país e a gente não consegue resolver um problema que aí eu vejo de novo, é governança, é o problema de coordenação, né? Não é um problema que a gente não sabe produzir ou que a gente não sabe cultivar. Alimento tem, a gente só não sabe coordenar para que esse alimento chegue na mesa das pessoas. Seja porque o preço abaixa e o produtor joga fora, seja porque o produtor não tem tecnologia, ele perde. Então, acho que a gente tem um problema grave para resolver, que quem tem fome não consegue pensar em mais nada, né? Pirâmide de Maslow. E eu acho que a gente tem um terceiro ponto, que aí eu acho que é um problema de coordenação também, porque os produtos orgânicos não precisam ser caros. Eles são mais caros de produzir do que um produto convencional, obviamente. Mas eles não precisam chegar para o consumidor mais caro. Mas como a demanda hoje é baixa, porque o consumidor ouve a galinha, é caro, então não consome. E aí vira essa roda ruim, mas a gente tem um poder de decisão no nosso bolso. E aí eu brinco que quem tem acesso e pode comprar, deveria comprar para tentar fazer com que a roda pare de girar ao contrário e comece a girar para frente. Quanto mais consumo, a gente vê isso, painéis fotovoltaicos, né? Só para usar um exemplo, há 30 anos atrás era caríssimo, hoje é muito barato porque todo mundo está comprando, todo mundo está usando, a tecnologia está avançando e as coisas tendem a reduzir preço. Então eu sonho ainda para que um dia a gente tenha muito mais share do mercado de produtos orgânicos do que produtos convencionais. Os nossos filhos ou os nossos netos, eles vão nos questionar assim, como é que vocês comiam dessa forma? Como é que vocês consumiam o que vocês consumiam, né? Assim,
é o certo, né? A gente que acho que complicou muito lá para trás e agora que a gente está tentando voltar para os trilhos. Eu entrevistei há pouco tempo uma produtora de produtos de beleza de forma natural também, a gente falando mais da questão voltada para o shampoo sólido, para o condicionador sólido, e ela falou exatamente isso. Ela falou: olha, eu consigo atender Belo Horizonte ou Minas Gerais inteira, e daqui a pouco, se Deus quiser, o Brasil todo também com e-commerce, mas eu não tenho essa demanda ainda, né? Então, o que ela quer é realmente colocar para jogo para conseguir fazer isso movimentar. É a escala, né? E a demanda. E tá na mão, concordo com você, tá na mão de quem tem as Tá no condições nosso bolso. de fazer isso, né? Tem gente que fala: ah, não, mas ainda é muito caro. Tá, mas você consegue? Você pode? Você já vai estar impactando o ambiente, os negócios, a economia ali local e fazendo fomentar esse mercado também, né? É que a gente é muito imediatista, né? A gente consome causa e efeito, assim. Consumo hoje porque quero efeito hoje. É, Só que existem coisas que são efeitos a longo prazo. E a alimentação é uma delas, né? Então, assim, não vai te cobrar hoje, vai te cobrar daqui 30 anos. a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Você estava falando aí da questão do desperdício. Vale destacar aqui, só para a gente ter uma noção, que o Brasil desperdiça 23 milhões de toneladas de alimentos por ano, segundo uma pesquisa de 2019, né? Então, assim, os maiores desperdícios, como você bem colocou aí, eles estão na colheita, no transporte ou no mercado. De acordo com a ONU, isso gira em torno aí de 30%, mas eu vou na sua que está aí colocando a mão, não na massa, mas na terra, né? No seu caso, nem na terra, na água, né, Gil? Na Na água. água, e que é até 70%, porque realmente o seu produto ele é muito perecível, né? Uma coisa é você perder abóbora, melancia, né? Que você tem shelf life maior. A gente consome fruta congelada, né? Porque assim, outra coisa que não dá para entender é que a gente quer comer maçã todo ano. A gente quer comer pera o ano todo, entendeu? Assim, não dá o ano todo. As coisas têm tempo para dar e tem tempo para não dar. É, É como se a gente quisesse comer jabuticaba o ano todo. Não tem jabuticaba o ano todo, porque a gente não consegue congelar jabuticaba. Mas a gente consegue congelar maçã, a gente consegue congelar pera. Então, tem coisas que têm shelf lives maiores. Mas é isso, a gente tem um produto hiper fresco, né? Eu brinco que existe passagem de avião, quarto de hotel e alface de perecível. Então, assim, passagem de avião, do avião dele colou, acabou. A noite acabou no hotel, acabou o quarto. E a alface é o próximo, é isso. excelente, adorei. Eu imagino assim, a logística sua aí, você hoje que está aí com tantos negócios em tantas frentes, porque se eu aqui, ó, no meu micro-universo, eu sempre quis morar em casa para ter uma horta. A minha questão com casa era para ter uma horta, não era nem pela casa em si. E hoje eu moro num prédio que tem uma areazinha nos fundos que eu falei, isso aqui dá para fazer uma horta, dá para plantar uns temperos aqui. E é muito difícil de manter. Eu comecei cuidando, chamei uma pessoa para me ajudar, uma pessoa que entende mais, mas é isso que você falou. Choveu, o negócio desmancha, dá errado, vem bicho, vem isso. É difícil de manter, tem que realmente ter um padrão altíssimo aí de qualidade, de investimento também, né? E tudo isso você conseguiu com grandes parceiros, né? E não à toa, é um mercado. É verdade que só em 2023 ele girou em torno aí, o mercado global, vamos dizer assim, né? Em torno de 230 bilhões de dólares, é isso? O mercado de hortifruti ele é gigante, né? Assim, eu só pensar o quanto que se consome de hortifruti por dia, né? No final do dia você não come soja, você não come cana, que aí você pode comer produtos que levam esses itens, mas a grande mesa do brasileiro é salada, legumes, né, arroz, feijão e suas carnes, sejam elas quais sejam. Então é um mercado muito, muito grande e a gente romantiza esse mercado, né? A gente fala, não, é o produtor, é o pequeno produtor que está lá. A gente tem essa visão ainda, eu não sei dizer de onde que vem essa visão romântica ou paternalista de, não, coitadinho do produtor. Sim, não é coitadinho do produtor. Existem as produções que, sim, precisam de uma atenção, que são pequenas, etc. Mas hoje, grande parte da produção de alface americana, por exemplo, está na mão de grandes empresas no Brasil. Não só no Brasil, no mundo. Então, cenoura, são duas grandes empresas no Brasil que produzem, sei lá, quantos por cento da cenoura do Brasil. Então,
as hortaliças frescas estão na hora de começar a chamar mais atenção do consumidor e falar, pô, deixa eu cobrar também aqui para ter um negócio de qualidade. Porque as empresas existem, são grandes, mas como o consumidor aceita qualquer coisa, acaba que não muda a qualidade. Mas, assim, a qualidade tem que existir. Não sei porque a gente aceita isso, eu acho que é por isso que a gente romantizou. Não, é porque vem do produtor pequeno, por isso que é capenga. Não é, tem grandes produtores aí. Bom, e aí, como é que você vê esse cenário aí no Brasil? Você está com muito concorrente? Como é que está esse mercado no Brasil? Eu estudando, né, para a gente ter essa conversa aqui, eu vi que já tem grandes negócios, tem a questão de fazendas verticais também, né? Como é que está aí as suas perspectivas para esse ano, para esse mercado? Vai chegar em mais estados? Como é que tá? Eu brinco que agora que eu tive filho, eu quero ficar em casa. Então, assim, eu passei 5 anos da minha vida morando basicamente no aeroporto, abrindo fazenda para tudo quanto é lado. Então, assim, visitar 8 fazendas em 5 estados era voo toda semana. Tinha um dia que era 2 cidades por semana. E hoje eu quero ficar um pouco mais calmo. Então, esse ano eu pretendo ficar mais quieto. Apesar de que a demanda tem, a gente está conversando com algumas clientes B2Bs que querem fazendas, mas em cidades que a gente já tem fazendas. Então, assim, a gente não vai abrir fazenda em cidades que a gente não tem, mas em cidades que a gente tem fazenda, a gente pode abrir. Inclusive, esse ano tem 2 demandas aí em cidades que a gente já tem. Mas eu vejo um mercado muito grande. De novo, a gente tem consumo muito alto, a gente mora num país tropical, então demanda comer coisas frescas, é da nossa cultura comer coisas frescas, com nível de qualidade baixo, então você tem produtos de qualidade baixíssimo, e a gente tem perda, então tudo que você produz você acaba perdendo, então tem uma ineficiência na cadeia. Agora, eu não acredito nas fazendas verticais. A gente já investiu em tecnologia, a gente tem módulos verticais, mas para mim não casa um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, usar a luz artificial para produzir hortaliças, uma vez que a gente tem sol em todas as regiões do país, assim, de norte a sul, de leste a oeste, a gente não tem nenhum estado com problema de luminosidade. A gente tem sol pelo menos 11 horas por dia em todas as estações do ano, em todos os estados. Então, para mim não faz sentido. A gente não tem, tirando algumas regiões do sul do país, a gente não tem problemas graves de temperatura por longo prazo. Para mim não faz sentido o vertical. Por que não usufruir de tudo que a gente já tem, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem temperatura, a gente tem luminosidade, não faz sentido. E o CAPEX é muito mais alto, né? O investimento para produzir verticalmente é mais alto do que produzir horizontalmente, igual a gente produz. Me dá uma aflição também, sabia? Quando eu vejo as imagens dessas fazendas verticais que você falou, não sei, dá uma sensação de que você está sufocado, que você está numa sala fechada, meio sufocada, né? Completamente diferente quando a gente entra na estufa da Be Green e respira, você parece que está numa fazenda mesmo. Exato. Eu tenho uma pessoa que uma vez foi numa fazenda Be Green, ela veio para mim e falou assim, Gil, aqui é impossível ter depressão. Assim, você está com vida aqui dentro. Então, vida, a gente está cultivando vida, né? Com certeza. Ainda tem os tanques de tilápia lá? Não, a gente tirou os tanques porque a gente teve problema grave com queda de energia. Então, a tilápia, ela precisa de oxigenação o tempo todo. Então, a gente teve queda de energia, o gerador não entrou 2 vezes e a gente perdeu 100% do tanque. Nossa. Eu disse, não faz sentido a gente ficar desperdiçando peixe no final do dia. Então a gente tirou, a gente não continuou e hoje a nutrição vem todo de nutrição organo-mineral. Maravilhoso. Bom, tem um tempinho já que eu não vou na Be Green, lá do Boulevard, que é onde tudo começou, né? Tudo começou lá, há 7 anos atrás. Olha onde que você já chegou, tá vendo? Só falando que você vai ficar quietinho, não é que você vai ficar quietinho, você já plantou muito, agora você tá colhendo. Chegou a hora da colheita, né? Mas vai ter 1 mês e meio que eu tô curtindo, já tem dias que eu falo, vontade de viajar, vontade de ir para algum lugar e abrir fazenda, mas calma. Quando a gente acostuma com o ritmo, né? Mas você já fez muito, você já plantou muitas sementinhas aí que tem muita gente para cuidar, né? Só posso te desejar mais e mais aí sucesso no seu negócio, saúde aí para a família também e obrigada, né, nessa nova função aí
de papai você ter encontrado esse tempo aí na agenda para conversar aqui comigo, viu? Essa função, ela é prioridade e ela é 24/7. Então, mas eu agradeço muito a oportunidade de contar um pouco da história da Be Green, contar um pouco do nosso propósito, né, espalhar um pouco da palavra de sustentabilidade por aí. E eu acho que é isso. O recado é que a decisão está no nosso bolso, né? No final do dia, a gente tem o poder, e o poder está na nossa carteira para tomar a decisão de quem que a gente compra e por que a gente compra. Perfeito. É isso que eu defendo também, né? A gente ter a escolha, o consumidor ser cada vez mais consciente, a gente mostrar também que os negócios podem ser de impacto, né? Eles também podem aí cumprir a sua missão mercadológica, econômica, mas também tem a sua função essencial aí de causar impacto, né? Tudo junto e misturado. Exato. Obrigada, Gil. E eu agradeço também a quem está aí nos escutando, porque aqui no Na Boa é assim, histórias, pessoas e ideias inspiradoras. Até o próximo episódio.